tudo bem? Como vocês estão? Dando sequência então aos nossos vídeos, né? No último vídeo eu tinha deixado algumas atividades para vocês. A primeira delas era escolher os disjuntores daqueles circuitos, né, que a gente dimensionou lá, que a gente fez todos aqueles cálculos, aquela tabelinha que a gente preencheu, tá? Então, espero que todos tenham conseguido fazer, né? A gente tem os valores lá de disjuntores comerciais, como eu passei para vocês no último vídeo, como tem na apostila de vocês também, tá? Um detalhe importante, espero que todos tenham conseguido lidar com isso. Um exemplo, se o nosso circuito, que a gente calculou lá, precisa de 18 amperes, a gente vai usar um disjuntor de 16 amperes ou um disjuntor de 20, tá? Qual que é a função do disjuntor? O disjuntor, enquanto a corrente elétrica que passa por ele está menor do que o valor nominal dele, né, o valor que ele foi fabricado, tá? Ele vai entender que está tudo bem no circuito, não tem nada de errado. A partir do momento que a corrente que começa a passar por esse circuito passa do valor nominal dele, ele vai fazer o desligamento do circuito, tá? Para proteger tudo que está ali na frente, proteger fiação, proteger algum equipamento, tá? Para isso. Então o disjuntor ele é um equipamento de proteção, como a gente já viu. Então enquanto a corrente elétrica está abaixo do que ele foi dimensionado, para ele está tudo bem. Passou, tem um problema, tá? Quanto mais passar essa corrente, né, quanto maior o valor, mais rápido vai ser o desligamento dele. Quanto menor essa diferença, né, do valor nominal dele, né, mais demorado vai ser para ele desligar, mas ele vai desligar também, tá certo? Então, nesse caso de um circuito com 18 amperes, a gente usaria um disjuntor de 20 e não um disjuntor de 16. Se você colocar um disjuntor de 16, a hora que o circuito passar disso, né, passar dos 16, ele vai fazer o desligamento. Pode demorar em 1 minuto, 5 minutos, tá? Mas ele vai desligar. Um outro exemplo, um chuveiro que demanda 35 amperes. Eu uso um disjuntor de 32 ou um disjuntor de 40? Ah, mas o de 40 é muito acima, professor. Não é muito acima não, tá? É pouca coisa. Se você pôr o de 32, o circuito não vai funcionar corretamente. De 35 não tem valor comercial no mercado, então a gente não vai encontrar. Então a gente tem que pôr o de 40 amperes, tá certo? Então, esse daí era a primeira atividade. A segunda atividade eu perguntei para vocês, pedi, né, para vocês fazerem uma pesquisa de quais eram as fontes de energia, né, mais comuns no Brasil. Espero que todos tenham encontrado, né, que a principal fonte de energia no Brasil hoje é a hidráulica, né, são as usinas hidrelétricas, que responde aí por 60%, 70%, 80% da nossa geração de energia no Brasil atualmente, tá certo? A gente tem aqui uma das maiores usinas do mundo, que é a Itaipu, já foi a maior do mundo, hoje, se não me engano, ela foi desbancada por uma da China, tá? Uma usina lá, se não me engano, usina de Três Gargantas, mas em geração de energia, a Itaipu continua sendo a maior usina hidrelétrica, tá? Do mundo. E a Três Gargantas, se eu não me engano, ela é a maior usina em capacidade instalada. Então ela tem mais capacidade de gerar energia. Mas Itaipu, pela grande invasão de energia ali do Rio Paraná, ela é hoje ainda a usina que mais gera energia no mundo, tá certo? Além da hidrelétrica, nós temos outras fontes de energia que estão crescendo no Brasil, tá? O pessoal está buscando muito aí outros métodos de gerar energia, né? Já existem vários, mas implementar esses outros tipos de geração. Por quê? Os nossos rios hoje, a grande maioria deles, já teve todo o seu potencial hidrelétrico, vamos dizer assim, explorado. Já não tem muito mais aonde criar a usina hidrelétrica perto dos grandes centros consumidores, tá? O que acabou acontecendo há uns tempos aí com os governos passados? Fazendo aquelas usinas lá no meio do Amazonas, lá em Belo Monte, lá aquelas usinas no meio do nada, vamos dizer assim. O que isso demanda? Demanda você construir uma linha de transmissão gigantesca para chegar próximo aos centros consumidores. Então, em 1.500, 2.000, 3.000 quilômetros de linha, para você conseguir trazer essa energia lá do meio da floresta amazônica, né, lá de cima da Amazônia, até aqui no estado de São Paulo, região sudeste aqui, que são os maiores consumidores de energia elétrica, tá certo? Então, outras fontes de energia podem ser exploradas, né, ser instaladas muito mais perto dos centros consumidores do que as usinas hidrelétricas hoje em dia, tá? Quem quiser, né, fazer uma pesquisa,
Aqui na região nossa, só no Rio Tietê, tem muitas usinas hidrelétricas. A gente pensa que não, mas tem várias usinas hidrelétricas, tá? Quem quiser, abre o Google Maps, procura o Rio Tietê e vai seguindo o rio. Vocês vão ver a quantidade de usina hidrelétrica que tem no Rio Tietê. Não parece, tá? Mas tem muita usina, muita usina. É uma que vai desaguando na outra, né? Então, o Rio Tietê não tem mais onde ser explorado hidreeletricamente falando hoje em dia, tá? E isso acontece com a grande maioria dos rios aí no Brasil afora, certo? Outra fonte de energia que está crescendo bastante no Brasil é a energia eólica, que é a energia dos ventos, né? Aquelas turbinas gigantes girando, né? As hélices e tal. Então, tem muito disso hoje em dia lá para o Nordeste, que tem muito mais vento, né? Principalmente em regiões mais próximas ao mar, onde tem muito vento que vem do mar. Então acaba sendo mais vantajoso a instalação nesses locais, tá? Outra fonte de energia é a nuclear, que a gente tem aqui no Brasil, lá em Angra, né? Então temos algumas unidades lá de usinas de geração elétrica pelos combustíveis nucleares, tá? Então é uma energia extremamente cara de ser gerada, extremamente delicada e perigosa, né? Em países da Europa, a grande maioria deles, a energia nuclear é a principal fonte de energia, porque eles não têm a vantagem dos rios que nós temos hoje, né? Então, a nuclear é muito usada lá fora, aqui no Brasil ela não é tão explorada, mas é uma energia extremamente perigosa, tá? Então ela requer muitos cuidados na sua geração, manutenção e posterior aí, preservação dos resíduos nucleares também, tá certo? Outro método de geração de energia é a energia térmica, né? Então, a energia do calor, né? Que você aquece uma caldeira, o vapor gira uma turbina que gera energia elétrica, tá? Esse calor pode ser gerado de diversas maneiras. Então, pode ser gerado pela queima de gás, queima de óleo diesel, queima de bagaço de cana, queima da madeira, tá? Então, tem uma infinidade de métodos de gerar esse calor para aquecer uma água que vai virar vapor, que vai passar por uma turbina, que vai gerar energia, e essa água vai condensar, que vai ser aquecida de novo e por aí vai, tá? Então, basicamente, o ciclo térmico ele é esse, tá? Então, podem ter diversas fontes de energia, né? Como falei, madeira, bagaço de cana, gás, diesel, entre outros, mas o método de geração é sempre o mesmo, tá certo? Tem também a energia, né, que a gente chama de energia eletromotriz, energia gerada pelos geradores diesel, que nada mais são do que, geralmente, não um motor de caminhão ou algum motor diesel, né, que vai girar um gerador de eletricidade, né, que vai prover energia aí, geralmente para situações emergenciais. Então, hospitais, supermercados, indústrias, né, então locais em que precisam ter uma certa confiabilidade no fornecimento de energia, né, além de ter energia da concessionária, né, da CPFL aqui na região, vão ter ali os seus geradores diesel, né, para uma emergência. Então, acabou a energia, tem ali 10, 15 segundos, o gerador diesel já está pronto para fornecer energia para a instalação, tá? Então, diversos locais aqui em Jaú, em todos os lugares aí, tem esse método de geração de energia, tá? E temos também uma energia que está crescendo muito aí, que é a energia solar, tá? Então, já existem plantas grandes, né, de geração de energia solar no Brasil, e cada vez mais está se difundindo aí a energia solar gerada próximo aos centros consumidores. Então, aquela que você gera na sua casa, a indústria está gerando e jogando na rede da concessionária, né? Então, essa energia gerada localmente, tá? Então isso acaba gerando um alívio de carga, né, para o sistema elétrico, que é muito bom, e sobrando energia elétrica para ser utilizada por outras indústrias, por outros locais, tá certo, pessoal? Outra pergunta que eu fiz para vocês é outra atividade para vocês pesquisarem os tipos de cabos que são usados nas instalações elétricas, né? Deixa eu ver. Isso, os tipos de cabos utilizados nas instalações elétricas, né? Então, vocês devem ter encontrado aí cabos de cobre, cabos de alumínio, tá? Então, tem também os cabos singelos. O que é o cabo singelo? Aquele cabo que é um único fio, né? Um único conjunto de cobre ali, tá? Temos também os cabos multiplexados,
que são geralmente de alumínio, que são usados nas redes de distribuição elétrica nas ruas, né? Temos também os cabos multivias. O que é esse cabo multivia? São diversas vias envoltas por uma certa isolação, tá? A gente conhece muito isso daí como cabo PP, né? Então é um cabo que ele tem uma capa preta e a hora que você decapa ele, dentro dele tem mais de uma via de cabo, né? Mais de um conjunto de cabo, mais de um conjunto de cobre, vamos dizer assim. Então você pode ter com 2, 3, 4, 5 vias, 20 vias, 30 vias, quanto você quiser e precisar, tá certo? Também nas diversas seções de fios, né? Então cabo PP 4 vias de 1 mm, de 1,5, de 2,5, de 4 mm, de 6, de 10, tá? Então tem uma infinidade aí. Às vezes é difícil de encontrar nas lojas aqui no comércio da região, mas existem, tá certo? Temos também os cabos que são usados em baixa tensão, que são os cabos mais comuns que a gente acha aí nas lojas, tá? É os cabos que a gente vai lidar no decorrer do nosso curso, nas aulas práticas, tá? E temos também cabos aí de média e alta tensão, que tem uma isolação especial, que são totalmente diferentes dos cabos que nós vamos trabalhar, tá? Mas existem aí cabos para cada classe de tensão, então baixa, média e alta tensão também, tá? E também a gente tem os cabos isolados e os cabos nus, tá? Cabos isolados são os que a gente vai utilizar, que eles têm a parte de cobre e uma isolação por fora, tá? Para a gente conseguir usar mais de um cabo no mesmo eletroduto, vamos dizer assim, tá? E os cabos nus são os cabos sem capa, tá? Que são muito usados em sistemas de aterramento, tá certo? Então a gente tem esses dois tipos de cabo e também tem os cabos nus que são usados na rede elétrica, tá? De distribuição elétrica, tá? Uma pergunta que um aluno me fez no WhatsApp, tá? Vocês fiquem à vontade também, né? Todos que tiverem dúvida podem mandar perguntas aí no WhatsApp, ou até mesmo no link do YouTube aí que vocês estão assistindo, tá? Qual que é a diferença dos cabos para iluminação e dos cabos para tomada? Diferença não tem nenhuma, tá? O mesmo cabo que você usa para fazer o circuito de iluminação pode ser o mesmo que você vai usar para o circuito de tomada, tá certo? O tipo de fabricação dele é o mesmo, o material é cobre, a isolação é de PVC ou é de EPR, tá? Então, construtivamente eles não têm diferença nenhuma, tá? O que vai mudar, muitas vezes vai mudar, é simplesmente a seção do cabo, tá? Então o cabo de iluminação geralmente é uma carga pequena, então você vai usar um cabo 1,5, cabo 2,5 ali quando você tem alguma coisa maior, tá? Algum equipamento mais forte de iluminação, tá? Já para tomadas e outros equipamentos, você pode usar qualquer seção. Quem que vai escolher, né? Quem que vai dizer qual seção utilizar? A carga do equipamento, a potência do equipamento, tá certo? Então a gente vai fazer aquele cálculo lá, potência é igual corrente é igual a potência dividida pela tensão, e a gente vai saber a corrente. Sabendo a corrente, a gente consegue escolher o cabo, tá? Então, não tem diferença nenhuma construtiva entre os cabos de iluminação e os cabos usados em circuitos de tomada e força. Tá certo, pessoal? Espero ter conseguido esclarecer a dúvida do colega, tá? E agora eu vou deixar mais 3 atividades para vocês, tá? Pesquisem um pouquinho aí porque o cobre é o material mais usado em condutores elétricos nas instalações residenciais, comerciais, industriais, tá? Tem um motivo para isso, eu acho que eu comentei em aula esse motivo, tá? Ou eu comentei porque ele não é usado em outro tipo de aplicação, foi alguma coisa assim, tá? Mas tem uma razão bem interessante, né, de por que o cobre é o material mais utilizado nas instalações elétricas, tá? Qual é o principal cabo? Outra pergunta, né? outra pesquisa para vocês. Qual o principal cabo usado em sistemas de aterramento? Tá? Então, eu já dei uma pista aqui, mas nesse vídeo eu dei uma pista, mas pesquisem aí. Qual que é o principal cabo que é utilizado nos sistemas de aterramento? Tá? E também pesquisem o que compõe, né? O que é um SPDA. O que é o SPDA? Eu não vou falar aqui nem o que é a sigla, eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Então,
essas três atividades, porque o cobre é o mais usado, né, o material mais usado nos condutores elétricos, tá? Em instalações residenciais, comerciais e industriais. Um detalhezinho importante aí, tá? Qual é o principal cabo usado em um sistema de aterramento e o que compõe ou o que é um SPDA. Tá certo, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.